Bora responder também sobre o futuro de Roger Guedes. Conversei com o seu representante e trago novidades importantes. Para completar, preço definido no Palmeiras em relação a Flaco Lopes. Preciso destacar a grande fase do Léo Jardim, o grande responsável pelo empate entre Vasco e Flamengo. As últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Leonardo Jardim, que segue se valorizando e garantindo bons resultados ao Vasco. O último empate em 0-0 com o Flamengo na tarde e noite desse sábado. A verdade é que o Leonardo Jardim foi o grande nome da partida e o responsável pelo 0-0. Somente na etapa final foram 4 grandes defesas, pegando cabeceio, chute de fora da área, chute cara a cara, enfim, enorme atuação do goleiro de 30 anos de idade que havia sido comprado em 2023 por 2 milhões de euros junto ao Lille. E a cada grande jogo do Leonardo Jardim aumenta a especulação de que ele não fica em São Januário para 2026, vale a lembrança de que seu contrato se encerra em 31 de dezembro desse ano e até agora não houve acerto para renovação. E quem duvida que o Leonardo Jardim é hoje o melhor goleiro em atividade por aqui, é importante destacar que ele é o atleta com mais defesas no Campeonato Brasileiro desde que estreou pelo Vasco. São 293 intervenções. A saideira sobre esse tema, Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, é um velho admirador do Leonardo Jardim. Preciso falar agora sobre o futuro de Roger Guedes. O atacante brasileiro, que é o grande craque do campeonato Qatari, tem sido especulado por aqui. Já foi colocado como alvo do Flamengo e também do Corinthians. Na manhã desse domingo conversei com um dos seus representantes e perguntei a ele, existe a chance de o Roger Guedes ser vendido pelo Al Rayyan na metade do ano? A resposta, abre aspas, nenhuma chance de ele voltar. Esqueça essa história em 2025, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Roger Guedes é o artilheiro isolado do Campeonato Saudita, com 19 gols em 21 jogos, temporada, somando outras competições, de 24 gols e 3 assistências em 34 partidas. Desde que foi comprado pelo Al Rayyan, o Guedes tem uma média muito próxima à participação de 1 gol por jogo. São 60 jogos, 47 gols e mais 8 assistências. As grandes dificuldades para tirar o Roger Guedes de lá hoje são financeiras. É alguém que ganha 5 milhões de reais por mês, custou 10 milhões de euros em direitos econômicos junto ao Al Rayyan. Qual seria a justificativa para o clube Qatari de vender o Roger Guedes por menos do que 15 ou 20 milhões de euros, levando em consideração todo o sucesso que ele faz por lá? O Fábio pergunta se eu acho certo o Flamengo renovar com o Varela. Acho. Sabe por quê, Fábio? Sob o comando do Felipe Luiz, o Varela melhorou. O Varela tem sido um lateral bem regular. E aí eu vou acrescentar. É quase certo que o Wesley vai ser negociado na metade do ano. É quase certo. Cara, a chance é de 9 em 10. Então assim, você vai perder o Wesley. Lateral direito é uma posição chata, difícil. Você tem um cara que vai bem com o seu técnico pede para renovar. Eu renovaria. O que eu acho absurdo é que eu acho errado dessa diretoria do Flamengo é adiar a renovação do contrato da Arrascaeta. O empresário do Arrascaeta, que é do Uruguai, um cara chato, difícil, pentelho, que sempre complica as coisas. Esse empresário veio ao Rio de Janeiro para se reunir com o José Botto e para pedir que o Flamengo começasse a discutir a renovação do contrato. O Botto disse, temos outras prioridades, a gente quer renovar primeiro com o Varela, com o Gerson, tem mais uma outra questão e depois a gente conversa sobre o Arrascaeta. Coincidência ou não, a partir desse desencontro, o Arrascaeta começou a jogar muita bola, é artilheiro do Campeonato Brasileiro e tem arrebentado, tá bom? Você não acha que as bets tinham que acabar? E o BH? Bora lá. Sou até contraditório, porque eu fiz muitas propagandas de bet, né? Até outro dia estava fazendo aqui no próprio programa propaganda de bet. Vamos falar sobre o Bruno Henrique especificamente. No caso do Bruno Henrique, que de acordo com a polícia combinou com familiares e com outros apostadores que receberiam um cartão, nesse caso específico, as bets elas são vítimas, porque elas estão perdendo dinheiro. É importante partir da premissa de que as casas de apostas ganham muito mais do que perdem, tá? E que quando você for jogar, você tem que jogar com responsabilidade, sabendo que não vai ficar rico com casa de apostas, que são poucos os caras que vivem de aposta esportiva, beleza? Mas no caso específico do Bruno Henrique, ou do Aleph Manga, ou de outros jogadores como o Paquetá,
esses casos eles servem para ludibriar as casas de apostas esportivas. E as casas perdem com casos como esse. Então é por isso que, no caso do Bruno Henrique, a denúncia partiu das próprias bets, assim como aconteceu em relação ao Paquetá. Acho uma enorme cagada do Bruno Henrique, se confirmado tudo o que está sendo falado. O cara vai jogar no lixo uma carreira gigante, linda e por uma mixaria. Cheguei a contar para vocês que o Bruno Henrique é dono do maior salário do futebol no Flamengo, R$ 1.800.000 por mês. E que o lucro que o irmão dele, que a cunhada e que a prima tiveram foi de R$ 4.900. Sabe o que representam R$ 4.900 no salário de alguém que ganha R$ 1.800.000 por mês? Representam menos de 2 horas. Em 2 horas, o Bruno Henrique faz R$ 5.000. Os familiares dele ganharam 4.900. Então, cara, é você se queimar, se sujar, colocar a sua carreira em risco, e a grande chance dele não jogar mais futebol por uma mixaria. Hoje surgiu uma notícia importante ainda sobre esse tema, até legal você colocar, para a gente trazer para vocês. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu que não vai punir preventivamente o Bruno Henrique. Então está descartado, pelo menos por hora, a chance dele começar a cumprir a suspensão até que a polícia termine toda a investigação e de que exista um parecer definitivo, se o Bruno Henrique cometeu o crime de estelionato ou não. Até agora ele foi indiciado, tá? E aí, diante dessa novidade de que o STJD não vai puni-lo preventivamente, dá para imaginar que até a conclusão dessa investigação e da apuração do veredito final, é possível até que o Bruno Henrique tenha cumprido todo o seu contrato com o Flamengo. O vínculo dele se encerra em dezembro do ano que vem. Mas é grande a chance também de o Bruno Henrique punido acabar tendo de abandonar a carreira. Pega 2 anos de suspensão, ele tem 34 hoje. Digamos que a suspensão venha no ano que vem, quando ele com 35 anos. O cara pega 2 anos de gancho e vai voltar com 37, se é que vai conseguir voltar, né? Eu acho que agora, se veicular isso do BH27, deu até no Jornal Nacional, para atrair uma cortina de fumaça para que esqueçam do presidente da CBF e do Gilmar Mendes. Não consigo ver assim não, Atila. Não consigo, cara. Eu acho que assim, a Polícia Federal, não consigo acreditar que exista interferência da CBF e do Gilmar Mendes na Polícia Federal. Essa investigação envolvendo o Bruno Henrique, ela começa lá atrás, em novembro os celulares são confiscados, você lembra, né, que a gente amanhece com as notícias de celulares confiscados, enfim, é uma investigação que está acontecendo, existem os prazos, mas está registrada a tua opinião. Átila Zapata, que é torcedor rubro-negro e está sempre com a gente. Vídeo com informações do Flamengo, que nesse momento está embarcando para o duelo com a LDU, joga na terça-feira, mas o Flamengo vai agora, domingo, né, domingão de Páscoa, os jogadores embarcando nesse momento para Quito, local do confronto com a LDU, que eu considero o confronto mais difícil do Flamengo nessa fase de grupos da Libertadores. Eu acho que não só eu penso assim, né, até o próprio Felipe Luiz deve pensar dessa maneira, e o Flamengo precisa vencer. Porque se perder, o que não é nenhum absurdo perder na altitude, o Flamengo se complica no grupo da fase de grupos da Libertadores, porque todo mundo imaginava que o Flamengo fosse chegar aí com 15 pontos, 16 pontos na reta final da fase de grupos, mas está se complicando. E a gente vai falar sobre a lista de relacionados, tem 3 desfalques extremamente importantes, 2 inclusive eu considero titular absoluto, o outro vem crescendo de produção. Mas a gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre o José Botto garantindo o reforço na próxima janela de transferência. Quem será? A gente vai ler aqui o que o José Botto disse. Tem também Bruno Henrique, a atualização do caso Bruno Henrique, o jogador vai se manifestar, o que ele falará também a gente vai trazer no vídeo de agora. E agora vamos falar de Flamengo, galera. É o seguinte, antes de mais nada, ontem eu gravei um vídeo de pós-jogo fazendo análise naquela correria danada, nem comentei a entrevista coletiva do Felipe Luiz porque eu não tinha assistido. Depois, jantando, comendo com calma, eu ouvi a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Eu não gostei de um ponto, eu sou um cara que eu sempre elogio o Felipe Luiz, mas que bom. É sinal que em determinado momento eu vou discordar dele, porque sempre que você concorda, é chato. O discordar também vale o debate. E eu não concordei quando ele mencionou a atuação do Michael, dizendo que o Michael jogou bem, que o Michael fez tudo que ele pediu ao Michael. Então, ele pediu o quê? Para o Michael perder gol? Porque isso ele precisa cobrar dos jogadores dele. Porque o Michael perdeu muito gol ontem, errou muito em finalização. Deu um trabalho danado ao Ryan, ao Paulo Henrique, do lado direito da equipe do Vasco da Gama. Mas na hora de definir a jogada, da finalização, Michael mostrando novamente que ele precisa aprimorar esse fundamento, porque ele errou muito, e o Felipe Luiz elogiando o Michael. Aí eu discordo, beleza, numa entrevista coletiva ele não vai criticar um jogador individualmente, tá bom, mas não diz que o Michael fez tudo que ele pediu, porque eu tenho certeza que ele não pediu para o Michael perder gol da maneira que ele perdeu ontem, e ele perdeu muitos gols ontem, tanto é que o próprio Michael confirmou isso, na Zona Mista ele deu uma entrevista aos jornalistas presentes, ele falou o seguinte: o que a gente mais quer é que se for para empatar ou perder algum ponto, que seja assim, a gente em cima do time adversário, dentro do ataque, criando oportunidade de gol. Claro que temos que aprimorar alguns erros, no caso, a finalização. É impossível não ter erro.
e ser um pouco mais tranquilo na hora de finalizar. Mas isso é complicado falar de fora, né? Lá dentro é mais difícil. Óbvio, Michel. Se eu soubesse fazer isso, eu estaria lá dentro. Eu não estaria aqui gravando um vídeo. Eu acho que eu sou melhor gravando vídeo, apurando informação, fazendo análise do jogo, do que jogando futebol. Você que está lá dentro, é óbvio. É óbvio, a gente vai falar em cima do que você faz lá dentro. Assim também como a gente elogia quando você faz uma grande partida. E elogiar também é fácil. Não é só criticar que é fácil. Então eu acho que o Michael ele precisa estar mais preparado para crítica. E ele mesmo, eu gostei da autoanálise dele. Ele sabe que ele errou muito finalização. Gostei disso. Agora, criticar quem o critica por conta dos erros de finalização, não concordo com o Michael. Outro ponto na entrevista coletiva do Felipe Luiz, que ele trouxe, foi em relação ao Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo não entrou. E eu confesso que ontem assistindo ao jogo lá do Maracanã, eu falei, cara, o Luiz Araújo é um bom jogo para ele, finaliza bem de fora da área, tem intensidade, e ele explicou por que não colocou o Luiz Araújo. Optei pelo Plata jogar de 9, com o Pedro entrando, passei o Plata para a posição natural dele. Naquele momento, fiquei com uma troca para o final, mas entendi que o Alan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação e mais estabilidade na perda da bola. O Nico já vinha abaixando o ritmo, então optei por essa troca. Na hora que eu senti que o jogo podia sair das nossas mãos, optei pelo Alan para retornar o controle e empurrar o Vasco para a área dele. Conseguimos, tivemos 2 chances, mas o Léo Jardim fez grandes defesas. Está aí a explicação do Felipe Luiz em relação ao jogo contra o Vasco. Mas agora vira a chave e o Flamengo volta a focar na Libertadores, e o Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar a LDU nessa terça-feira, jogo 7 horas da noite, horário de Brasília, hein, galera? Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, voltando a ser relacionado, Danilo de Arrascaeta, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Alves, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Plata, Rossi e Wesley. Então, esses são os jogadores relacionados. Por falar em Matheus Gonçalves, tem muito tempo que ele não entra em campo, e o Felipe Luiz também explicou por quê. Conto com ele, Matheus. Nos últimos jogos não vem tendo minutos, mas tem um perfil bem diferente do que estão entrando. Como estamos jogando com o meia, que é o Gerson por dentro, tem o Plata, tem o Luiz Araújo que jogam aí também. A concorrência é com eles. Não estou achando o momento para colocá-lo na mesma função que eles pela concorrência que existe. Vejo que a melhor versão do Matheus talvez fosse aberta, na ponta direita, e nesse momento estamos jogando sem um ponto aberto porque o Wesley ocupa esse corredor. Sei que ele tem muita qualidade, pode render muito pra gente ainda. Então tá aí a explicação. Nessa lista de relacionados, 3 desfalques extremamente importantes. Alexandre, De La Cruz, que para mim 2 titulares hoje, e o Alan, que vem crescendo de produção e poderia ser uma peça importante para o meio de campo. Lembrando que Alan e De La Cruz foram poupados por conta, enfim, algo deles, né, corpo, enfim, eles não conseguem atuar e podem correr risco de comprometer a saúde deles se eles atuarem numa altitude, que é o caso desse jogo contra a LDU, e o Alexandre está com aquele problema na coxa, que não teve lesão. O Flamengo trata edema como não lesão, tá com incômodo muscular e por conta disso foi desfalque contra o Vasco e será desfalque contra a LDU. Uma curiosidade, galera, esse será o primeiro jogo na vida do José Boto como profissional do futebol na altitude, ou seja, ele vai ver in loco a dificuldade que é jogar nessas condições na altitude, porque ele não sabe, ele só ouve e lê, ele nunca passou por isso. E eu acho que ele vai levar um susto, porque jogar na altitude é sempre muito complicado. Inclusive, eu acho que vai mudar muito o estilo de jogo do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz é um treinador que exige muita intensidade, marcação sob pressão. Na altitude, os jogadores automaticamente já ficam com o fôlego afetado. A disposição é menor. Não tem jeito, não tem como o jogador brigar com isso. Óbvio, alguns são mais afetados do que outros, tá? Aí vai de corpo para corpo. Mas eu acho que o estilo de jogo do Felipe Luiz vai mudar bastante. E aí que tá. O Flamengo não pode perder gol da forma que perde gol desde a chegada de Felipe Luiz, porque um golzinho vai fazer muita falta. Foi assim contra o Vasco da Gama. E, cara, isso é até contraditório, porque embora o Flamengo não tenha feito um grande jogo contra o Vasco, mas o melhor jogador em campo foi o goleiro Léo Jardim. Isso é muito contraditório. Mas é a verdade, tá? Porque o Flamengo criou oportunidades e não botou a bola na rede. E por falar em José Boto, ele deu uma entrevista ontem à Amazon Prime, que transmitiu o jogo entre Vasco e Flamengo, inclusive. Eu confesso que eu não vi a transmissão, obviamente eu estava no Maracanã, Romário comentando. Podem falar aí como é que foi a transmissão, podem comentar. Mas o José Boto ele falou sobre reforços nessa entrevista à Amazon. Hoje tenho mais conhecimento sobre o elenco do que quando cheguei e a janela estava aberta. Há realmente 2 ou 3 coisas que nós temos que melhorar para o elenco ficar bem mais forte do que já é. Sobre o Mundial, ele disse, é uma vitrine enorme, eu acho que vai dar uma equilibrada, coincidir com o início das pré-temporadas na Europa. Os clubes europeus vão encarar um pouco como pré-temporada. Isso vai dar uma equilibrada entre os sul-americanos e os europeus. A nossa expectativa é alta, tudo que vier é lucro. Vamos com boas sensações para esse Mundial. Então, o José Boto já identificou aí 2 ou 3 coisas, ou seja, 2 ou 3 posições a reforçar no elenco do Flamengo, e o que ele falou sobre o Mundial faz total sentido. Os clubes europeus vão levar o Super Mundial como uma pré-temporada, como o Flamengo fez com o Campeonato Carioca, por exemplo. Não é nenhum absurdo dizer isso. Mas, mesmo assim, eu não acredito num sul-americano sendo campeão. De verdade, não acredito mesmo. Mas futebol é aquilo, né? Eu acreditava que o Flamengo fosse ganhar do Vasco, botei até 3-0 na minha fezinha. E me lasquei. Para finalizar nosso vídeo, galera, Bruno Henrique, é o seguinte, os representantes do Bruno Henrique vão emitir um comunicado oficial ainda nesse domingo, a informação que eu tenho que será no período da noite, falando sobre a situação do Bruno Henrique. Eu não tenho uma informação, mas pelo que eu ouço, pelo que eu converso com pessoas que acompanham o dia a dia do Bruno Henrique, esse comunicado oficial será em tom do sentido assim, não participo de nenhum esquema para beneficiar ninguém e acredito na minha inocência. Esse será o tom que eu acredito que será a nota oficial. A ver, vamos esperar. E é claro
que eles emitindo o comunicado oficial, você vai ficar sabendo aqui no canal Vini Casagrande. Então não deixe de se inscrever, solta o dedo no like, ativa a notificação. Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do maior clube do mundo. Quem está falando? A gente fala realmente do maior time do Brasil. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nada. Um grande abraço no seu coração. Não sei o que mais. Até o próximo vídeo. Fui!